Vai ser a gente. Chegamos, gente. Estávamos aqui debatendo a questão da inteligência artificial, né? Porque até apresentadores, né, já estão sendo criados assim. Aí eu brinquei que daqui a pouquinho a gente não está mais nem aqui, que não vai ser necessário, né? E o pessoal falou, não, mas tem quem escreve por trás, né? Vai ser essa a nossa função no futuro. Mas bora falar desse tema, inteligência artificial, então, né? Assunto do momento, recebendo ela que sempre nos atualiza, traz discussões pontuais, contemporâneas pra gente. Thaís Rosa. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Edu. Bom dia, gente. Muito prazer estar aqui novamente para falar desse assunto que está aí realmente tirando o sono de alguns profissionais, inclusive. De todas as áreas, e a inteligência artificial chegou e chegou com tudo. Né? Até na astrologia também, os astrólogos, né, falam, só que eles enfatizam que é importante que tenha alguém ali sabendo como adequar aquelas informações para a realidade da pessoa, né? Exatamente. Tanto é que, você falou de astrologia, eu lembrei, eu já começo falando mal da IA, né? Já vou começar falando do mal. Tá. Eu sou apaixonada por questões de astrologia e tudo mais. E recentemente eu falei assim, vou testar aqui, né, para ver se ela sabe realmente o que ela está falando, né, porque eu sou dessas que faz teste. E eu sei tudo sobre o meu mapa astral, sobre meu ascendente, minha lua. Aí coloquei lá os dados, Edu. Falei, vamos ver se ele sabe mesmo. Coloquei. Falei, faz aqui o meu mapa astral. Ele errou. Ele colocou que o meu ascendente era Gêmeos e não é. E você tinha colocado tudo certinho, tudo certinho, dados. Tudo certinho. E ele fala com uma convicção que você acredita, né? Eu falei, eu acho que você está enganado. O meu ascendente não é Gêmeos. Você tem certeza? Aí ela respondeu, você tem razão, Thaís. Vou refazer. Então, isso já mostra o quanto a gente não deve confiar 100% em tudo que a inteligência artificial fala. Porque pode haver erros, né? Muitos erros. Se pega uma pessoa desavisada, ela vai consumir essa informação, né? Como verdadeira. Como verdadeira. Agora, em relação ao terapeuta, eu não sabia que tem aplicativos e já ferramentas tentando fazer essa função de ajudar a gente a lidar com as emoções. Isso para mim é novo. Pois eu comecei a ver isso, já tem um tempo, né, que existem aplicativos que falam sobre bem-estar, sobre desabafos, para você falar sobre as suas emoções. Tem uma infinidade de aplicativos, né? Não vou nem citar porque tem muitos. Mas a minha pergunta é, esses aplicativos, eles realmente ajudam a pessoa a trabalhar as emoções dela? A partir do momento em que eu vejo ali um aplicativo que fala de padrão, eu pergunto, mas será que o sofrimento é padrão? Será que a gente pode confiar 100% no que está ali? Que foi o exemplo que eu dei agora. Então, me preocupa um pouco as pessoas colocarem a inteligência artificial, a tecnologia de modo geral, como o centro do mundo. Eu sempre falo, né, no decorrer da história, em algum momento a gente teve ali Deus como centro do universo, depois passou o homem, e agora a gente está colocando a tecnologia nesse lugar, como se ela fosse infalível. E eu acho isso muito preocupante, principalmente entre os jovens. Eu acho que as pessoas que são mais maduras, mais velhas, né, acho que na faixa aí dos 40 mais, eu acho que elas usam os chats, né, GPT e etc. Eu falo que é como um Google turbinado. Eu acho que elas refletem um pouquinho mais. Mas os jovens, eu vi muitos vídeos no YouTube, no TikTok, falando que, nossa, mas eu fiz a minha terapia com a IA e foi incrível. Teve uma moça que falou assim, nossa, ela falou coisas incríveis sobre mim. E aí a minha pergunta é, então você quer alguém que fale coisas incríveis sobre você? Será que isso já não diz muito sobre o que você está buscando com essa terapia, com a inteligência artificial? E aí a gente tem uma infinidade de outros problemas, Edu, que é assim, hoje quando a gente fala em terapia, em psicoterapia, o que acontece? No Brasil, a psicoterapia ela não é de uso exclusivo do psicólogo. Uma pessoa pode fazer um curso de terapia de um final de semana e se colocar como psicoterapeuta, né? Então eu acho que as pessoas às vezes não entendem, inclusive, o que é uma terapia
com o profissional psicólogo. Muitas vezes as pessoas acreditam que terapia é você ir lá, falar com os seus problemas e que eu vou dizer para você, olha, faça isso. Porque é isso que a inteligência artificial faz, é isso que os chats fazem. Para tudo que você coloca ali, ele tem uma resposta para te dar. Mas às vezes uma não resposta já é uma resposta. Sim. Então eu acho um tanto quanto perigoso. Como que funciona? As pessoas geralmente elas abrem esses chats, né, ou aplicativos, e aí elas são específicos para lidar com questões emocionais ou são os gerais que a gente conhece, chat GPT? Então, tem hoje aplicativos que falam bastante sobre ansiedade, sobre depressão, inclusive existem estudos de alguns aplicativos que falam que para coisas leves, para coisas mais simples, como uma coisa emergencial, ele até tem um resultado positivo. Mas para coisas mais graves, aí é um pouco mais delicado. Então você tem diversos. Você tem alguns que é focado em ansiedade, em depressão, alguns em regulação de sono. Mas o que o pessoal está fazendo é o quê? Como agora o ChatGPT tem como você conversar por voz, e a voz é muito realista, como se você estivesse falando com uma pessoa, as pessoas estão mandando áudio pelo ChatGPT, falando, olha, agora chat, você agora vai ser meu psicólogo e eu quero falar sobre tal assunto. E as pessoas ficam horas e horas ali conversando pelo ChatGPT e pegando ali conselhos. Aí no ChatGPT eu falo que é meio selvagem, né? Pois é, e eu acho que isso contribui também um pouco mais para a questão de isolamento também, né? Sem Porque dúvida. as pessoas podem se apegar a essas conversas, né? Ficarem codependentes disso. E é muito mais fácil, né, de você administrar, porque cansei, eu vou lá e desligo, né? Exato. Então, é Exato. diferente das relações humanas que são desafiadoras. Sem sombra de dúvidas. E isso que você falou é muito importante, né? Porque quando a gente, hoje em dia, né, as pessoas falam, fazer terapia é caro. E ali, teoricamente, você tem o ChatGPT, claro que alguns pagos, etc., mas ainda assim é mais barato do que você pagar uma terapia. Além da disponibilidade que esses chats têm ali, de estar 24 horas, 7 dias por semana à sua disposição. E aí a minha pergunta é, de novo, será que isso é terapêutico de fato? Toda vez que você se angustiar, você corre para o aplicativo e ele te dá uma resposta imediata? Será que isso não te impede de pensar um pouco, de refletir, de entrar em contato com essa angústia? E aí, em situações, por exemplo, de uma pessoa que tem, né, falando dessa questão do isolamento, que tem uma fobia social, por exemplo, essa pessoa, ela precisa trabalhar, ela precisa enfrentar essa fobia social. E o que acontece muitas vezes com o ChatGPT, que eu brinco, né? Ou outros aplicativos, porque eu testei vários, tá, Edu? Eu fiz uma infinidade de testes para entender um pouco sobre isso. Tudo que você coloca ali no chat, eu falo que ele é meio puxa-saco. Sempre tem um viés ali de confirmação. Ele confirma, ele valida o que você está falando e o que você está sentindo. Então, imagina uma pessoa numa situação com problemas de relacionamento, de fobia. Ela vai validar isso, então ela não vai te desafiar, ela não vai te incentivar a enfrentar isso. E óbvio que se você está isolado, ali você e o chat, você vai criar ali uma questão de dependência e não vai resolver o seu problema, que é a fobia social ou que é o isolamento social. Então, porque quando você sai para ir fazer terapia, você se implica em sair de casa, em ter contato com outro ser humano. Sim, né? no caminho, Exato. com pessoas, até a chegada, né? Exatamente. Né? Eu falo que às vezes a angústia, ela também é construtiva, ela também faz movimento interno. E diferente da inteligência artificial, a resposta do outro não tem como a gente prever, né? Exatamente, exatamente. O resultado, né? O retorno ali do terapeuta, né? Exato. Até porque o terapeuta, ele não vai interpretar única e exclusivamente o que você está dizendo. Muitas vezes o que você não diz é interpretado. Diferente do chat Exato. GPT, né? E outros. E outros, porque você vai colocar ali na inteligência artificial um prompt, né? Enfim, um comando, mas ela não está te vendo, ela não está vendo, por exemplo, se você está chorando, Suas reações as suas físicas, reações físicas, a sua forma de se vestir, o seu olhar, uma pausa. A inteligência artificial não interpreta nada disso. Isso só através de uma pessoa, né? Uma pessoa humana ali. Então, eu acho bastante perigoso e enviesado a gente confiar 100%. Agora, Thaís, quais que são os riscos
desse uso da IA com muita frequência no dia a dia, porque as pessoas veem os benefícios, né? Que facilita nosso dia a dia, ajuda a gente a pegar as informações com rapidez, algo que você demoraria mais tempo para buscar nos sites de busca tradicionais, né? Para você pesquisar, vem para você mastigadinho. Então, todo mundo vê os benefícios, mas tem o outro lado também. Por exemplo, você comentou algo nesse sentido que parece que a gente vai pensando menos, que o cérebro trabalha menos, é isso? Exatamente. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de se moldar àquilo que você recebe de informação. Então, vamos pensar o seguinte, você tem essa questão do viés de confirmação, então, ou seja, tudo que você escreve ali na inteligência artificial, ela te valida, ela te confirma, né? Mesmo que seja uma confirmação errada, mas ela confirma, tá? Então, você começa a ficar dependente daquilo, daquela validação constante, porque aí entra naquela questão da bolha, daquilo que eu penso realmente é verdade, a inteligência artificial está concordando comigo, e aí você vai colocando aquele monte de informação ali, tendo essa validação e incapacidade de refletir sobre aquilo que você está sentindo. É como se você atrofiasse o seu senso crítico, atrofiasse a sua capacidade de pensar. Porque terapia é reflexão, é pensar sobre. Então, eu acho um pouco perigoso nesse sentido, né? De você simplesmente parar de pensar. Porque eu já ouvi, inclusive, né, em contextos diferentes, isso recentemente, pessoas me falando assim, não, porque eu vi tal coisa no chat GPT e é verdade. Aí a minha pergunta foi, você tem certeza? Então, quer dizer, as pessoas param de pensar. Eu vi uma entrevista, Edu, eu não me lembro agora o nome da pessoa, acho que é o Nicoleles, que é um filósofo. Ele falou que fez uma palestra e na palestra ele perguntou assim para as pessoas, quantas pessoas já usaram o chat GPT para fazer, sei lá, tirar uma dúvida ou fazer um cálculo? Disse que assim, quase 90% das pessoas levantaram a mão. E aí ele perguntou de novo, e quantos de vocês aqui sabem fazer um cálculo de raiz quadrada na mão? Aí disse que teve 4 pessoas que levantaram a mão. E aí ele falou, daqui 5 anos eu volto aqui e vou fazer a mesma pergunta. Eu garanto para vocês que ninguém vai saber fazer um cálculo de raiz quadrada na mão. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos perdendo a nossa capacidade de raciocinar e de pensar. E a inteligência artificial contribui muito nesse sentido. Agora, tem algum aspecto positivo do uso disso? Tem. Se a gente for listar, né, prós e contras, falamos um pouquinho dos contras, né, que não é algo 100% confiável, que vai limitando, né, com o passar do tempo a sua capacidade de reflexão. O que a gente tem de bom, né, em relação à parte emocional, né, como pode contribuir? Eu acho que ela serve como uma ferramenta. Tá. Sempre falo, é uma ferramenta e não o terapeuta. Tanto é que os próprios chats, né, de terapia, eles dizem que aquilo ali é algo que não substitui o psicólogo, que aquilo ali é para um alívio imediato. Então, sim, as pesquisas falam que coisas leves, coisas moderadas, a inteligência artificial pode ajudar sim. Vamos supor, você de repente precisa de uma dica sobre uma técnica de respiração, por exemplo. Ela pode te ajudar ali temporariamente, mas para coisas profundas é um pouco mais complicado, né? Então, tem chats que ajudam na regulação emocional, regulação de sono. Nesse sentido, eu acho que ajuda, mas eu acho que é como ferramenta. O que realmente eu chamo a atenção é a gente começar a substituir. Tá. Até porque as pesquisas não comprovam que aquilo ali é algo a longo prazo. E as pesquisas dizem, inclusive, que é algo temporário, né, a curto prazo e para problemas pontuais. Vamos colocar assim, né? Instantâneos. Não como terapeuta real ali, né? O ideal seria a pessoa fazer uma terapia mesmo, né? Na frequência que ela optar, né? Decidir como sendo a melhor, uma vez na semana, 2, né? Enfim, cada um tem a sua frequência e utilizando no restante do tempo quando houver necessidade. Não sempre também, né? Porque se tem também malefício no sentido de diminuir nossa capacidade de pensar e tudo mais, deve ser utilizado o tempo todo então, né? Concordo plenamente. Porque toda vez que você busca ali uma resposta imediata, como a gente falou, você não pensa sobre aquilo, então você também cria uma dependência. Então, imagina, tudo que acontece comigo, eu vou lá e pergunto para a inteligência artificial,
Como é que eu faço isso, como eu faço aquilo, eu estou me sentindo assim. E ela sempre vai te trazer uma resposta. E tem uma coisa muito perigosa, que eu falo que às vezes uma mentira contada com convicção se torna verdade. E sempre eles passam convicção na fala, né? Exato. E a inteligência artificial, ela tem um mecanismo que quando ela não sabe a resposta, ela inventa. Ah, é? Ela inventa uma resposta. E você fala, nossa, que coisa incrível. Né? E se a pessoa não tem essa capacidade de pensar e fica criando uma dependência, você acredita. Acaba consumindo aquilo. Exato, como uma verdade absoluta. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela nunca vai dizer não sei. Porque ela é treinada, na verdade, para te trazer respostas. Para você poder criar justamente essa dependência e continuar utilizando. Exatamente. Tem pesquisas que falam, né, exatamente o contrário, né, que as inteligências artificiais, elas podem, para casos mais severos, eu já teve casos de IA incentivando a automutilação. Nossa. Já teve casos de invalidar o sofrimento do sujeito. Eu fiz uma experiência com... Olha, eu e as minhas experiências, né? Com a inteligência artificial, eu entrei num aplicativo, porque tem... Aqui você faz um aplicativo, tem algumas que é pelo WhatsApp, né? Que de alguma maneira ali eles te dão um período gratuito, e olha só que coisa maluca. Te dão um período gratuito ali de 30 créditos, que eles chamam. E aí você começa a conversar ali com a inteligência artificial pelo WhatsApp. E aí você acabou seus 30 créditos, ela para de te responder e fala, acabaram seus créditos, agora você precisa pagar X valor para continuar falando com a fulana de tal, que tem o nome lá do aplicativo. Aí eu fiquei quieta. Aí no dia seguinte, logo de manhã, ele retomou a informação e falou, olha, ontem falamos sobre isso. Você deseja continuar essa conversa? E aí ele te traz uma nova propaganda, tipo, compre agora os créditos para você falar com a fulana de tal indefinidamente, não, ilimitadamente. Toda uma indução, né, para você continuar consumindo. Exatamente. E aí, por isso que eu falo, será que esses chats, eles estão de fato incentivando você, de alguma maneira, a cuidar da sua saúde mental? Será que existe uma escuta verdadeira ali, uma empatia real? Ou ele está transformando aquilo que você coloca em dados? Exato. Para te vender alguma coisa? Para você continuar, né, naquela dependência. Uma indústria, um mercado. É um mercado. Agora, Thaís, essa parte tecnológica tem preocupado muito as pessoas, né? Porque hoje em dia a gente já vê publicações falando sobre restaurantes, por exemplo, esse que todo mundo come, que é rápido, barato e que tem no mundo todo, né, de fast food, que inclusive você vai e não tem ninguém para te atender, né? Que é máquina que faz tudo, né? A gente já tem os totens, né, em vários países, já não tem mais atendentes, mas lá, além do totem, eles fazem ali, né, o seu pedido e não tem gente trabalhando, né? Então já tem alguns assim no mundo. E esse avanço todo preocupa muito as pessoas, porque a gente não sabe o que vai ser no dia de amanhã, né? A gente acabou de vir de uma pandemia que já fez com que muita gente se adaptasse só ao online, né? Hoje não tem mais tantas coisas presenciais como tinha, a gente já teve de se ajustar. E parece que algumas profissões, elas estão encerrando o ciclo ou diminuindo muito. E isso dá um medo, né, no pessoal, assim, um receio muito grande. Sim. E aí eu acho, Edu, que eu tenho dois pontos, assim, duas formas de pensar sobre isso. Eu não acredito que a inteligência artificial possa substituir um bom profissional da psicologia. Pelo menos não por agora. Né? Pode ser que daqui a um tempo, como eu costumo dizer, a gente pode mudar de ideia, mas neste momento eu acho que não. Né? Assim como eu acho também que ela não vai substituir bons profissionais. E quando eu falo de bons profissionais, por que eu enfatizo isso? Porque aí a gente volta para o início da nossa conversa, onde as pessoas acham que fazer terapia é você ir lá tomar conselho do profissional. E não é sobre isso. Terapia é muito mais profundo do que isso. A análise que um psicólogo ou um profissional de saúde mental faz, ela vai atravessar somente aquilo que você diz. Ela atravessa as suas palavras. E eu acho que a inteligência artificial ainda não é capaz de fazer isso. Existem, claro, pesquisas, alguns, inclusive aplicativos, tecnologias que dizem que fazem uma leitura facial, que fazem uma leitura das suas emoções. Mas aí minha pergunta é,
ela faz uma leitura daquilo que você expressa. E aquilo que você não expressa? E aquilo que está no silêncio? Como que uma inteligência vai conseguir fazer? E eu acho, inclusive, que nós, profissionais, de modo geral, a gente não tem que ter medo dela. Eu acho que a gente tem que se aliar, né? A gente começou o programa aqui, antes do programa, falando da Marisa Mayô. Mas ali precisou de uma pessoa, uma pessoa humana, com uma grande capacidade de entender o funcionamento dessa inteligência, com uma criatividade que é só do ser humano, para criar tudo isso. Então, acho que a gente tem que usá-la como aliada, né? Como uma contribuição, e não achar que ela vai tomar o nosso lugar, né? Desde que você saiba o seu papel como profissional. Se você for um profissional raso, aí você realmente vai perder o seu lugar aí para a inteligência. Porque ela interpreta dados, padrões, o que está na internet, o que está na rede, é o que ela vai trazer. E vamos nos aperfeiçoando sempre, né? Se atualizando e tudo mais, porque muitas vezes o medo, né? O receio é porque a gente não domina ali o que está acontecendo, né? E aí a gente fica inseguro, mas se a gente for se atualizando junto, né, com esse mercado, a gente também vai entendendo como lidar com ele, né? Como utilizá-lo em nosso benefício, né? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Tem pesquisas, né, inclusive aqui no Brasil, que já estão usando a inteligência artificial para uma parte do trabalho, né? Então, por exemplo, para fazer triagem, para fazer psicoeducação, que é essa coisa do direcionamento. Então, ela vai ajudar, sem sombra de dúvidas. Eu não sou contra a inteligência artificial, tá, gente? Inclusive, eu uso para algumas coisas da minha vida pessoal, para minha vida profissional. Claro que eu uso também. A grande questão é a gente não criar, como a gente falou, essa dependência e achar que ela é o Deus do momento e colocá-la como centro de tudo, sem questionar algumas coisas e alguns usos. Thaís, você continua fazendo terapias também, né? Com a galera, à distância. Continuo fazendo atendimento, tanto online quanto presencial. Não é uma inteligência artificial. Boa. Sou eu mesma, inclusive quando você me chama no WhatsApp, sou eu que respondo, não é uma inteligência. Né? Tem ali o fator humano por trás ainda. E tanto utilizando a psicanálise quanto a psicologia, né? Isso, eu sou psicanalista, né? A minha primeira formação foi psicanálise, depois eu fui fazer a formação em psicologia, então eu atendo os meus pacientes com a abordagem psicanalítica, né? Então entendendo ali as questões inconscientes, as questões que estão por trás do discurso, as questões que se repetem por meio de sintomas, que é algo que a IA não faz. Ela te fala de diminuição de sintoma, mas ela não fala para você o que aquele sintoma diz, o que está por trás disso, porque a psicanálise fala muito sobre o que a gente não ouve, né, do paciente. Às vezes a gente até diz em psicanálise que o sintoma pode ser, muitas vezes, um fator de proteção. Às vezes tirar um sintoma é perigoso. Às vezes ele sustenta o sujeito, então é muito mais do que só um aconselhamento. É aprender a lidar com esse sintoma, né? Galera, para você falar com a Thaís, eu vou deixar aqui o Instagram dela, tá? Que é o @apsicanálise. Siga lá. No canal no YouTube dela tem também várias dicas legais, tem o podcast. O canal é o @terapia_, etc e tal. E agora vai o WhatsApp para você poder agendar a sua sessão, né? Vamos se cuidar, saúde mental, né? Nos dias de hoje sempre foi importante, mas parece que está cada dia mais importante. Então, para você poder agendar, é nesse número, código 11 94258 0618. Então, repetindo, 11 94258 0618. Só mandar mensagem lá, né, Thaís? É isso aí. Obrigado pela vinda, viu? Obrigada eu, Edu. É bom que ela atualiza a gente, sempre traz discussões, né, muito pontuais, né, contemporâneas mesmo. Sim, a gente tem que discutir isso mesmo, né? Fazer as pessoas começarem a pensar, ter essa né? capacidade crítica. É isso aí. É importante. Galera, já vamos saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo com o jornalista Ed Mello. E ainda hoje vamos fazer a bênção do café. Thaís Pavanelli estará conosco e também vai comentar as leis cósmicas da prosperidade. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui para o nosso intervalo e já tem mais Bom Astral.